Bom dia, alunos! Estou aqui mais uma vez, professor Rogério, para a nossa aula hoje de Geografia. Vamos juntos estudarmos Geografia. Vocês aí da casa de vocês, da sala, do quarto, da cozinha, da varanda, do quintal, eu aqui do nosso estúdio e vamos juntos estudarmos a Geografia do terceiro ano. O tema da nossa aula é produção, circulação, distribuição e consumo em Teresina. E isso vai ter influência direta no grande foco da nossa aula de hoje, que é o lixo. Claro, tudo aquilo que consumimos, consequentemente, vai gerar algum tipo de resíduo, algum tipo de lixo, ok? Hoje o termo lixo não é nem tão utilizado mais. Utiliza-se mais resíduo sólido. Por quê? Porque vocês vão ver que tudo aquilo pode ter outra utilidade, principalmente na próxima aula. Depois dessa aula aqui, na semana seguinte, vocês vão ver como tudo o que seria descartado pode ganhar nova utilidade, sem aí agredir a natureza, ok? Bem, a habilidade que nós iremos desenvolver na aula de hoje é a de reconhecer os tipos de lixo produzidos pelas atividades econômicas desenvolvidas em Teresina, tá certo? As atividades econômicas, nós já estamos batendo nessa tecla há bastante tempo, as atividades econômicas da nossa cidade, elas vão sim produzir lixos e diversos tipos de lixo, tá bom? Então, nós vamos reconhecer esses lixos. Quais são? Quais lixos de fato são esses? É isso que nós vamos estudar aí hoje. Bem, esses lixos eles podem ser oriundos da agropecuária, da indústria, do comércio, dos serviços ou mesmo em alguns casos do lixo doméstico, né? Os resíduos domésticos descartados. Quais são os objetivos da nossa aula? Vamos ver. O primeiro deles é reconhecer os tipos de lixo, tá certo? Ah, professor, lixo é lixo? Não. Lixo não é lixo. Há lixos e lixos, há resíduos e resíduos, tá bom? Cada um com as suas peculiaridades, cada um com as suas características, tá bom? Cada um com o seu grau de agravamento, né, pelo descarte. Uns resíduos eles são mais fáceis de serem descartados, outros não, outros dependem aí de processos longínquos e há alguns ainda que não se sabe nem o que fazer com eles, que é o caso do lixo nuclear, por exemplo, que termina ficando aí acumulado, né, sem ter um descarte adequado. Nós vamos reconhecer aí esses tipos de lixo, tá bom? Vamos analisar os tipos de lixos produzidos nas atividades comerciais de Teresina, tá certo? São várias atividades comerciais em Teresina e nós vamos analisar os tipos de lixo produzidos nessas atividades comerciais. Também nós vamos perceber alguns impactos causados por esse lixo, tá bom? Há impacto sim, a produção de lixo ela gera impacto, nós vamos ver alguns desses impactos. Então, vamos reconhecer os tipos de lixo, vamos analisar os tipos de lixo produzidos nas atividades comerciais em Teresina e aí perceber alguns impactos causados por esse lixo. Mas antes vamos fazer alguns questionamentos iniciais. Se eu perguntar para vocês, você sabe o que é lixo? Você sabe me responder? Se eu perguntar o que é lixo, vocês saberiam me responder? Você sabe quais são os tipos de lixo? Há tipos de lixo. Você sabe quais são eles? E você sabe quais são os lixos produzidos pelas atividades comerciais em Teresina? Então, você sabe o que é lixo, você sabe quais são os tipos de lixo e você sabe quais são os lixos produzidos pelas atividades comerciais em Teresina? Bem, tipos de lixo, vamos começar por aqui. Olha só, lixo é todo material descartado que possui um destino apropriado, tá bom?
que em tese, né, seria um destino apropriado, tá bom? Nem sempre isso acontece, tá bom? Que deveria ter um destino apropriado, melhor dizendo. Visto o aumento dos problemas ambientais, como o acúmulo de lixo, a contaminação do solo, das águas, do ar, existem diferenciações no tipo de material a ser descartado, tá bom? O que é levado em consideração na hora de descartar o lixo? É levado em consideração a contaminação do solo, a contaminação das águas, a contaminação do ar, ok? A contaminação dos lençóis freáticos, tá bom? A proliferação de algumas pragas, né, que sejam pragas de insetos, ou mesmo de alguns mamíferos, como o rato, ou de alguns aracnídeos, como os escorpiões. Tudo isso são problemas causados pelo acúmulo de lixo, tá bom? Pelo acúmulo de resíduo e principalmente pelo descarte inadequado, colocando em risco aí a saúde de toda a população, ok? Basta pensarmos o seguinte: se eu descartar determinado material de forma inadequada e esse material ele conseguir alcançar aí os reservatórios de água, corre um sério risco, né, de essa água ser contaminada e terminar, consequentemente, contaminando quem utiliza aquela água, né, para o consumo. No caso, nós, seres humanos, principalmente os mais afetados com o problema desse exemplo que eu estou dando, mas eu poderia dar aqui uma infinidade de exemplos de problemas que o acúmulo de lixo pode causar, tá certo? Na verdade, o descarte inadequado desse lixo. Isso para que eles recebam um tratamento correto, por exemplo, os lixos domésticos, o lixo público, o lixo orgânico, o lixo hospitalar, o lixo industrial, o lixo eletrônico, o lixo radioativo, o lixo espacial, entre outros, tá bom? Então, o lixo, ele deve, na verdade, ter o seu descarte feito de forma adequada para se evitar contaminação, proliferação de doenças e proliferação de pragas de animais. Classificação dos tipos de lixo. Vejam bem, vamos apresentar aqui alguns tipos de lixo, tá bom? Que estão assim classificados. O primeiro deles, que eu coloquei aqui e, né, que a imagem aí do lado está representando, é o lixo doméstico, tá bom? Né? É aquele produzido nas nossas casas, nos domicílios, tá certo? Esse tipo de lixo, também chamado de residencial ou domiciliar, é todo tipo de material gerado pelos moradores das residências. Podemos incluir os materiais orgânicos, restos de alimentos, madeira, embalagens, vidros, papéis, dentre outros, tá bom? Todo aquele lixo produzido nas nossas casas, tá certo? E aqui, quando ele traz o seguinte, os materiais orgânicos, que são restos de alimentos e madeira, por exemplo, as embalagens, os vidros, os papéis, dentre outros, ele está querendo nos dizer o seguinte, que o nosso consumo nas residências ele é extremamente diversificado, tá bom? E, principalmente, quem mais descarta de forma inadequada são as famílias, as residências, tá bom? Somos nós nas nossas famílias, tá certo? E aí gera um problema bastante grande. Uma alternativa, que eu até vou voltar aqui nessa imagem, é a coleta seletiva do lixo aqui, ó, eles estão vendo onde está o cursor, tá bom? Cada cor dessa, ele vai representar um tipo de lixo que deve ser descartado nesses lixeiros aqui, tá certo? Plástico, papel, vidro, material orgânico e metal. É uma alternativa para descartarmos o lixo da nossa residência da forma
correta. Temos aqui outro tipo de lixo, que é o lixo comercial, tá bom? E vocês percebem aí na imagem à esquerda a quantidade de lixo comercial descartado. Olha só nesse lugar aí, quanto lixo há, quanto papelão, quantas sacolas há nesse lugar. Esse lixo é composto principalmente por embalagens de plástico, por papelões, por papéis e restos de alimentos, tá certo? Vai depender muito aí da atividade comercial que há naquele local, naquele determinado espaço. Esse tipo de lixo é produzido pelo terceiro setor, né? Pelo setor terciário da economia, tá bom? Nós estudamos aqui setor primário, secundário e terciário. Esse tipo de lixo é produzido principalmente pelo setor terciário, que são comércios e serviços. São eles lojas, bancos, escritórios, restaurantes, dentre outros. Pelo fato de Teresina ser uma cidade onde há muito comércio, esse tipo de lixo é gerado em grande quantidade. Tá bom? Nós temos muito problema e muito lixo produzido aí pelas atividades comerciais, tá certo? E é algo a ser pensado, como esse lixo pode ser descartado aí da melhor forma, de uma forma que não polua, de uma forma que não agrida o ambiente. Nós temos ainda o lixo orgânico, olha aí o lixo orgânico. O lixo orgânico é proveniente da matéria viva, ou seja, por exemplo, restos de alimentos, folhas, caules, semente, papéis usados, entre outros. Embora muitas pessoas não saibam, o lixo orgânico pode ser reciclado, tá bom? Ele pode ganhar aí um novo ciclo. A partir desse processo podem ser transformados em rações para animais e ainda com o aproveitamento dos gases emitidos, né? No caso o gás metano. Ele serve para a produção de um combustível menos poluente, que é o biogás. Nas atividades comerciais de Teresina, esse tipo de lixo é muito produzido por restaurantes, mercados e feiras. Vocês devem ter o hábito aí de ir a mercados, de ir a feiras e ver a quantidade desse tipo de lixo descartada de forma inadequada. Um desperdício por vários motivos, né? Dependendo de como ele esteja ali, ele poderia sim servir como alimento para as pessoas. Ou mesmo servir, como eu já trouxe aqui, para a produção de rações para animais, por exemplo, é uma possibilidade. Na produção do biogás, né? No caso a partir do gás metano, e aí servir sim, inclusive, para combustível de veículos, de automóveis, por que não? Outra possibilidade que eu não trouxe aqui, mas esse tipo de lixo, ele é um dos melhores e mais eficazes adubos, tá certo? Vocês que têm horta na casa de vocês, que tem plantas na casa de vocês, vocês podem usar esse tipo de lixo para sim, né, servir como adubo para as plantas, e vocês vão ver como as plantas vão adorar. E como é que vocês vão saber se a planta gostou? Você vai saber a partir do momento que ela ficar bastante frondosa, bastante bonita. Que seja uma hortaliça, aquela planta que você plantou que você vai comer, ou que seja uma planta que você plantou simplesmente para embelezar o ambiente, né? Você colocando este tipo de matéria orgânica, o lixo orgânico, utilizando ela como adubo, você verá como as plantas irão melhorar o seu aspecto e pode ser, inclusive, que cresçam mais, que cresçam melhor. Temos aí também um lixo que é muito preocupante, que é o lixo hospitalar, tá bom? Esse é descartado por hospitais, clínicas de saúde, laboratórios, farmácias, consultórios odontológicos e mesmo consultórios veterinários, hospitais veterinários, tá bom? O lixo hospitalar inclui matérias como seringas, gases, fraldas, luvas, agulhas, embalagens, dentre outros. Eles são altamente nocivos aos seres humanos
por estarem contaminados com vírus, fungos e bactérias. E por isso eles são incinerados, tá certo? Esse tipo de lixo, ele é muito perigoso, ele pode causar danos seríssimos à nossa saúde. São materiais com alta contaminação e precisam ser descartados da melhor forma possível e de uma forma que não coloque a vida dos seres humanos em contato direto com eles. Não tem de haver contato direto entre os seres humanos e esse tipo de lixo. Por quê? Porque eles são altamente contaminados, altamente nocivos. Precisamos estar bastante atentos. E a forma mais comum de descarte desse tipo de lixo é a incineração. O que é incineração? A queima. Esse tipo de lixo ele é comumente incinerado, ele é comumente queimado. Para quê? Para que os seres humanos e mesmo os animais não tenham contato com esse tipo de material, diminuindo assim a chance de contaminação, de contrairmos doença a partir desses materiais contaminados, tá certo? E aí na imagem nós temos, olha, alguns, né, lixos hospitalares e bastante seringa aí com agulha na ponta, né, o que se torna um perigo maior ainda para a gente, que é o de nos machucarmos, né? Temos também o lixo industrial, está aí o exemplo de lixo industrial, que é gerado pelo setor secundário da economia. Nós estudamos aqui o setor secundário, ou seja, as indústrias. Esse tipo de lixo é caracterizado por resíduos como gases, produtos químicos, óleos, cinzas, materiais, vidros, plásticos, tecidos, papéis, borracha, madeira. E dependendo da atividade de cada indústria. Normalmente, os materiais descartados da construção civil são encaixados nessa categoria, né? Também chamado de lixo especial, lixo tóxico. Eles incluem resíduos da construção civil, pilhas e mesmo agrotóxicos. Esse é um tipo de lixo que é um problema muito grande. Por quê? Porque ele também tem alto índice de contaminação, tá certo? E ele é produzido aí pela indústria, tá bom? Não pense porque a indústria, não estou vendo lixo, não produz lixo. Produz sim, principalmente lixos de alto poder de contaminação, tá certo? A construção civil também se encaixa aí nesse tipo de lixo, lixo industrial. Nós temos ainda o lixo eletrônico, também chamado de e-lixo. E aí nós temos a imagem de bastante lixo eletrônico, né? Vocês com certeza têm aí na casa de vocês, já tiveram e continuam aí com algum celular que não tem mais utilidade. E esse celular ele já se encaixa aí no e-lixo ou no lixo eletrônico. Ele é composto pelo descarte de aparelhos eletrônicos e eletrônicos como elétricos e eletrônicos, né? Como rádios, por exemplo, computadores, televisores, celulares, fios, baterias, carregadores, entre outros. Altamente poluente, esse tipo de lixo pode conter cobre, alumínios e materiais pesados como o mercúrio e o chumbo. Com o consumo acelerado em Teresina, esse tipo de lixo é facilmente encontrado. Como eu falei, Teresina é uma cidade bastante comercial e dentre os produtos que são largamente comercializados aqui, encontram-se produtos elétricos e eletrônicos, o que consequentemente vai gerar muito lixo elétrico, eletrônico, no caso o e-lixo, né? E, gente, vocês não têm noção de quão poluente esse tipo de lixo é. Olha só, ele traz aí materiais pesados, né? Como cobre, alumínio, mercúrio e chumbo, tá bom? Isso é altamente poluente, podendo causar problemas seríssimos à saúde humana e também à saúde animal, ameaçando aí a vida animal também, tá bom? Então é um lixo que a gente tem que ter bastante cuidado na hora do descarte. Temos ainda o lixo radioativo.
também chamado de lixo nuclear. Esse tipo de lixo, ele é altamente tóxico por conter urânio e outros metais pesados. Ele é produzido por atividades que envolvem elementos radioativos, como indústrias nucleares, serviços de saúde, dentre outros. É um tipo de lixo dificilmente encontrado em Teresina, mas que mesmo assim ainda pode ser encontrado em Teresina. Só para vocês saberem, por exemplo, acredito que vocês já tenham feito a experiência de tirarem alguma radiografia, né? Radiografia geralmente a gente tira principalmente, não só obrigatoriamente, mas principalmente quando você quebra algum osso, por exemplo, vamos tirar uma radiografia. Aquela máquina, né, onde você vai lá e bota seu braço, ela vai lá e tira a radiografia como se fosse uma foto, aquela máquina ela contém sim muito material radioativo, tá bom, que pode causar contaminação. E ela tem que ser descartada da forma correta. É um lixo difícil de ser encontrado em Teresina? É, mas é possível encontrar sim. E eu vou lhe dizer, é um lixo bastante perigoso. Contaminação por esse tipo de lixo facilmente pode causar aí a morte de uma pessoa ou mesmo de um animal. Bem, lápis, caderno e borracha em mãos que vamos agora exercitar. Primeira questão, o que é lixo? Lembram o que é lixo? Eu falei aqui. Tempo para vocês responderem. Vamos para a resposta. Lixo é todo material descartado que possui um destino apropriado, ou seja, né, que deveria ser apropriado, tá? Que tem um destino dado aí como certo. Então, lixo é tudo isso, todo esse material. Segunda questão, o que é o lixo doméstico? Nós vimos aqui na aula o que é o lixo doméstico. Tempo para vocês responderem. O que é o lixo doméstico? Vamos para a resposta. Essa é fácil, né? O lixo doméstico é todo tipo de material gerado pelos moradores das residências, ou seja, aqueles lixos produzidos em nossas casas, em nossas residências. Esse é o lixo doméstico. Terceira questão. Quais são os estabelecimentos que produzem lixo comercial? Tempo para vocês responderem. Vamos para a resposta. Lojas, bancos, escritórios, restaurantes, entre outros, né? Esses produzem aí lixo comercial. Quarta questão. Como o lixo orgânico pode ser reaproveitado? Nos debruçamos bastante sobre o lixo orgânico. Tempo para vocês responderem.
Vamos para a resposta. Transformando-se em rações para animais e ainda com aproveitamento dos gases emitidos, no caso o gás metano, ele serve para a produção de um combustível menos poluente, o chamado biogás. Também pode servir como adubo, eu falei aqui na aula, pode servir como adubo para as plantas. Quinta questão. Por qual motivo o lixo hospitalar é tão nocivo aos seres humanos? Tempo para vocês responderem. Vamos para a resposta. Por estarem contaminados com vírus, fungos e bactérias, ele é muito nocivo aos seres humanos. Sexta questão. Quais são os lixos produzidos pelas indústrias? Essa vamos fazer juntos, que o nosso tempo está acabando. Gases, produtos químicos, óleos, cinzas, metais, vidros, plásticos, tecidos, papéis, borracha, madeira, entre outros. Esses são os lixos produzidos pela indústria. E sétima questão, por quais produtos são compostos o chamado lixo eletrônico? É composto pelo descarte de aparelhos elétricos e eletrônicos, como rádio, computadores, televisores, celulares, fios, baterias, carregadores, entre outros. O que estudamos na aula de hoje? Vimos o que é lixo, observamos os tipos de lixo, analisamos como alguns tipos de lixo são produzidos em Teresina, respondemos alguns questionamentos sobre o conteúdo estudado. E essa, gente, foi a nossa aula de geografia de hoje. Eu, professor Rogério, gostei muito, me diverti muito, espero que vocês também tenham gostado. Tchau para vocês, um abraço.